E aí, pessoas, tudo bem? Hoje nós vamos começar o primeiro capítulo do módulo 3, apostila 3, livro 3, como você quiser. E o título desse capítulo número 9 no primeiro, chama-se Massas Atômicas. Então esse é o nosso primeiro assunto. Para você entender o que significa tudo isso, vamos ver o seguinte, ó. Considere uma pessoinha qualquer como essa mostrada aqui. É adequado eu falar a massa dessa pessoinha em gramas? Talvez não seja adequado. É correto? Sim, mas não é adequado. Miligramas? Toneladas? Não. O que é mais adequado para os nossos padrões? Então estamos acostumados a dizer que essa pessoinha aqui tem massa de 60 quilos. Ou seja, isso quer dizer que a massa dessa pessoa é 60 vezes maior que um determinado padrão. Esse padrão, eu espero que você se lembre, esse padrão é o quilograma. Muito bem, esse quilograma ele é um padrão de massa utilizado no mundo inteiro. Talvez ele mude um dia, mas por enquanto ele é o nosso padrão. E então é fácil entender o que significa essa coisa que aparece quando você sobe numa balança. Muito bem, vamos imaginar agora que a gente vai construir um novo padrão de massa. E esse padrão de massa vai ter como referência eu, JH. Só que, naturalmente, a minha massa não é 40 quilos, é um pouquinho mais que isso. Mas, se a gente for pensar dessa forma, como é que eu faço, por exemplo, a transformação da massa de um eventual menino chamado Andrei, que tem massa de 60 quilos, para o novo padrão? Fácil. Você divide a massa dele no padrão atual pela massa do novo padrão. Então, aqui, nesse nosso exemplo, o resultado foi 1,5 JH. Da mesma forma que você pode falar 1,5 kg, é a mesma coisa. Agora, vamos ver rapidamente o caso da menina Beatriz. Essa hipotética menina Beatriz tem massa no padrão atual 40, eu vou dividir pelo novo padrão que é 40. Resultado, massa da menina 1JH. E o Bruno vai ter massa de 2JH, porque esse menino tem massa 80 quilos, ele é um menino grande, e com isso a gente consegue entender então que é muito fácil fazer uma transição entre escalas atômicas, tá? Entre padrões de massa. Muito bem. Então agora vamos pensar o seguinte, e no caso de um átomo? Para um átomo, nada daquilo que nós vimos é adequado. Então, eu preciso arrumar agora um padrão de massa para átomo, que nós não temos. Miligrama, grama, tonelada, isso não serve. Então, nós temos que pensar o seguinte: qual seria a coisa mais adequada? Bom, se eu usei JH, que é uma pessoa, para fazer o novo padrão de massa para outras pessoas, significa que eu usei pessoa como padrão para pessoa. Tá bom. Então, quer dizer que eu posso usar naturalmente ou de uma forma bem tranquila um átomo como novo padrão de massa para átomos? Razoável. Se pessoa pode para pessoa. Bom, então qual seria o átomo? Quem é o padrão, né? Quem vai ser o novo padrão? O elemento químico escolhido é o elemento químico carbono, pelo motivo de que a vida no planeta Terra é baseada nesse elemento químico chamado carbono. E esse carbono, se você for consultar algumas coisas por aí, você verá que a massa, que o elemento químico carbono, ele é encontrado na forma de 3 isótopos, pelo menos. O isótopo de massa 12, o isótopo de massa 13 e o isótopo de massa 14. Então, qual dos 3 isótopos foi escolhido como padrão? Foi o de massa 12. Por quê? Porque esse de massa 12 corresponde a 98% dos átomos de carbono que tem no planeta. Muito bem. Tá bom, professor. Bom, dentro desse quadrinho que você está vendo aqui, ó, eu represento o núcleo desse átomo de carbono. Mais especificamente do isótopo 12 do carbono. Então, dividindo isso aqui em linhas e colunas, eu tenho 12 quadrinhos.
Então, um desses quadrinhos marcados aqui, ó, corresponde a 1/12 da massa do isótopo 12 do carbono. Não é difícil de entender. Basta você perceber simplesmente que o que nós temos aqui é 12 quadrinhos, porque representam as 12 partículas que tem no núcleo desse átomo, e uma dessas partículas corresponde a 1/12, e esse é o nosso padrão de massa. Isso vai se chamar unidade de massa atômica. Então, isso é o padrão de massa que a gente vai usar de agora em diante para átomos. Muito bem. Então, quando você ouvir falar em unidade de massa atômica, isso é equivalente, de maneira grosseira, àquele padrão chamado quilo. Muito bem. Então, agora, vamos olhar o que aparece em algumas coisas na tabela periódica. Se você pegar a tabela periódica, você vai ver, por exemplo, para o elemento químico magnésio, que eu tenho número atômico 12 e um valor de massa que aparece lá como 24,305. Agora, por que esse valor é fracionário? Por um único motivo. Pelo seguinte, não é possível você ter um número fracionário de partículas no núcleo de um átomo, né? Ou você tem, por exemplo, uma, ou você tem duas partículas. Você não tem 24,3. Isso quer dizer que quando você encontrar massas fracionárias na tabela periódica, o que você já sabe de cara? Esse elemento ele é formado por isótopos. E isso que aparece na tabela periódica é simplesmente a massa média desses isótopos. Só que, considerando que esses isótopos aparecem em porcentagens diferentes, como nós vimos aqui, ó, no caso do carbono, isso quer dizer que a massa média que a gente vai calcular não é uma média comum aritmética, ela é uma média ponderada. E como é que a gente calcula a média ponderada? Cada valor tem um peso associado. E no caso dos átomos, esse peso é justamente a sua porcentagem. Certo? Muito bem. Então, vamos começar a entender agora casos simples para ver qual é a massa de uma molécula de água em unidades de massa atômica. Para saber isso, você precisa de duas coisas. Da fórmula da água, né, que no caso aqui é H2O, e também da massa do hidrogênio e da massa do oxigênio. Onde você encontra os números 1 e 16? Simples. Esses números estão lá na tabela periódica. Você consulta a tabela periódica e está tudo certo. Agora, você vê que a massa de uma única molécula de água, ela tem que ser a massa somada de dois átomos de hidrogênio, por isso que aqui ó, aparece 2 vezes 1, e eu vou somar isso com um oxigênio de massa 16, por isso que eu tenho 1 vezes 16. E aí você chega nessa informação. A massa de água, ou seja, a massa de uma única molécula de água corresponde a 18 unidades de massa atômica. Simples e sem estresse, dados que estão na tabela periódica. Então, se você consegue interpretar a fórmula e consegue interpretar o que tem na tabela periódica, está tudo certo. Beleza? Segue a vida. Agora, vamos fazer um exercício bem rapidinho. Olha só, considerando as massas atômicas presentes na tabela periódica para carbono, hidrogênio e oxigênio como 12, 1 e 16, vamos ver qual é então a massa de uma única molécula de sacarose que a gente compra por aí com o nome de açúcar. É muito fácil, é muito simples e você não vai errar. Agora olha só, eu tenho aqui, por que eu tenho 12 vezes 12? Porque são 12 átomos de carbono, cada um com massa 12. Por que eu tenho 22 vezes 1? Porque são 22 hidrogênios, cada um com massa 1. E, para terminar, né, por que eu tenho 11 vezes 16? Porque são 11 oxigênios, cada um com massa 16. Se você fizer essa conta toda, o que você observa? Né? Você calcula que valor? 342 unidades de massa atômica. Essa é a massa de uma única
molécula de açúcar nessa unidade, tá? A gente pode depois, e vamos fazer isso, nós vamos converter unidades entre si, tá? Muito bem, segue a vida. Agora, isso aqui é uma molécula um pouco maior, chamada reserpina, que é usada para tratamento de hipertensão. Uma molécula grande, que tem muitos átomos. Então aqui, ó, C33H40N2O9. Você considera novamente os valores de massa que você tem lá na tabela periódica e chega no valor da massa de uma única molécula de reserpina, que é 608 unidades de massa atômica. Simples e sem estresse. Então espero que você não tenha nenhuma complicação com esse problema. Agora, vamos resolver um probleminha aqui, vai? Um elemento M apresenta os isótopos 79 e 81. Sabendo que a massa atômica do elemento M é 79,9, determine os percentuais de cada isótopo do elemento M. Então agora eu tenho o seguinte, 79,9 é a média. Eu tenho um valor que é 79, o outro valor é 81. Isso significa que eu tenho que achar as porcentagens. A sua sorte é que aqui são só dois elementos, né? Dois isótopos. Então, você sabe que se são dois isótopos e a porcentagem de cada um deles somadas vai dar 100%, então eu posso escrever que P1 mais P2, P1 mais P2 é igual a 100%. Com isso, eu posso escrever que P2 é igual a 100 menos P1. Agora, por que eu vou fazer isso? Porque se eu não fizer isso, eu não resolvo o problema, porque eu vou ter uma equação de primeiro grau com duas variáveis. Mas por que, professor? Porque o cálculo desse valor aqui, ó, desse 79,9, ele foi feito através de uma média ponderada. Isso significa que se eu tiver duas variáveis, eu não consigo resolver o problema. Então eu tenho que fazer uma redução de variáveis. Então, no lugar de P2, você vai escrever 100 menos P1 e vamos chegar nessa formulinha aqui. Então agora você verá o seguinte. Então o que nós temos aqui? 79 é a massa de um isótopo. P1 é a porcentagem desse isótopo. Eu vou somar isso com a multiplicação da massa do segundo isótopo, que é 81, pela porcentagem P2, e eu vou dividir pela soma das porcentagens. É assim que você calcula média ponderada. Agora, substituindo os valores de P2 aqui por 100 menos P1 e colocando o valor da média 79,9, a partir daqui você tem simplesmente um problema matemático. De maneira bem simples, tá? Não é exatamente assim, mas para simplificar tá bom. Esse número 100 tem que ir para o outro lado da equação multiplicando, e aqui o 81 vai multiplicar tudo que está dentro do parênteses por causa de uma coisa que se chama propriedade distributiva. Se você fizer esse cálculo, você vai ter 7.990 é igual a 79P1 mais 8.100 menos 81P1, por causa desse sinal aqui. Ajustando tudo que tem P1 de um lado, tudo que não tem do outro. Então eu tenho 81P1 menos 79P1 é igual a 8.100 menos 7.990. Cara, matemática. Aí você sabe que dá para resolver isso de uma forma bem tranquila. Então você coloca aí o seu P1 em evidência. Só está faltando colocar, tá aqui, ó. Aí essa etapa aqui, talvez às vezes alguém confunda. No lugar disso tudo aqui, eu escrevi dessa maneira para simplificar as coisas. E esse 8.100 menos 7.990 é esse valor aqui. Então, com isso, você sabe depois que 2P1 é igual a 110. Mas, professor, por que 2P1? 81 menos 79 é 2. 2 vezes P1 é 2P1. Então, P1 é igual a 110 dividido por 2, que é 55. Com isso, eu achei a porcentagem de um isótopo, tá? Do 79. Por
que 79? Porque foi o que eu escolhi no começo da resolução do problema. E aí, sabendo que a soma dos dois é igual a 100, eu acho a outra. Então, esse aqui é um exercício que mostra de uma forma tranquila uma das coisas que talvez dê um pouco mais de trabalho nesse tipo de problema dessa primeira parte do capítulo 9. Muito bem. Então, agora, nós temos o seguinte, né? Considerando os conceitos de isóbaros, isótonos e isótopos e as diferenças entre o número de massa e a massa atômica de um átomo, é correto afirmar que os isótopos são átomos de mesmo número atômico, mas não necessariamente do mesmo elemento químico. Está absolutamente errado, porque eles não é que não são necessariamente, eles são obrigatoriamente do mesmo elemento. Muito bem. Aí, isóbaros são átomos diferentes dos isótopos, sim, possuindo a mesma massa atômica, sim, e propriedades químicas e físicas diferentes. Não. Nem vem com graça porque não está certo. Então, porque os isóbaros são diferentes dos isótonos, porque eles têm um monte de coisas distintas. Então, para você entender, isótono é aquele tipo de material, é aquele par de átomos que tem o mesmo número de nêutrons. Os isóbaros têm o mesmo número de massa, ou seja, o mesmo número de partículas no núcleo. Então, isso aqui não está bom. Mesmo porque isóbaros não têm necessariamente a mesma massa dos isótonos, né? Por favor. Né? Vocês conseguem ver aqui nos exemplos. Número 4. A massa atômica de um elemento químico é constituída pela centésima parte do somatório. Opa, centésima parte? Sim, quer dizer que você vai dividir alguma coisa por 100. Isso dá centésima parte. Do somatório das massas atômicas dos isótopos desses elementos multiplicados pelas respectivas porcentagens de abundância. É justamente o que a gente acabou de fazer no exemplo anterior, naquela média ponderada. Certo? Agora, a massa de um átomo é calculada pela soma das massas de prótons, nêutrons e elétrons que um átomo possui. Os elétrons têm massa desprezível, não rola. Não é isso, não é assim que a gente faz. E finalmente, o 16. O número de massa A não é uma massa. Ele é um número inteiro que indica a quantidade de prótons e nêutrons existentes no núcleo do átomo. Perfeito. Então, com isso, você consegue ter as primeiras noções a respeito de massas atômicas, que não tem nada de muito complicado. E, se você tiver alguma dúvida, entre em contato, manda uma mensagem, chama no Twitter, de qualquer forma, e eu ajudo vocês de boa quando for necessário. Tá bom? Então é isso aí. Estude bastante. Grande beijo a todos.